E o trânsito em São Paulo? Ah, uma delícia, né, Renato? Eu fiz uns stories dizendo o seguinte, que uma vantagem de você morar na região metropolitana de São Paulo, região metropolitana são as cidades ao redor da capital, é porque é perto de São Paulo. Por exemplo, eu demorei 30 minutos para chegar aqui, acho que 30, 35, isso é perto, tá, gente? Quando você fala 30 minutos em São Paulo, isso é muito perto. Mas você acaba criando toda a tua rotina dentro da mesma cidade. Então, por exemplo, eu trabalho por ali, eu tenho todas as minhas coisas por ali, então eu não sei o que é trânsito. Quando você vem para São Paulo, você fica irritado, porque aí você descobre o que é trânsito. E fica Eu tô parado ansioso, mesmo, Maurício. travado. Renato, hoje é o dia, Renato. Hoje é o dia. Hoje é o dia porque segunda-feira farão 6 semanas que eu fiz o procedimento, 6 semanas que eu estive aqui, que vocês acompanharam nos vídeos. E hoje eu vou fazer o ultrassom para ver se o tecido já cicatrizou. Se o tecido cicatrizou, ele vai me liberar a fazer movimentos leves, estímulos no quadríceps e treinos na parte posterior. Há 6 semanas eu não treino nada aqui embaixo, nada, nem cardio. 6 semanas. E se ele me liberar, eu volto a fazer esse tipo de treino. Se não, só em 8 semanas. 8 semanas, eu não sei como é que vai ser para competição. Porque faltam 11 semanas para competição e eu não treino há 6. Minha perna perdeu densidade, perdeu volume, perdeu o corte. E eu tenho uma competição no profissional, não é no amador. Não é qualquer competição, né, É Renato? no profissional. É a estreia A do galera capitão. assistiu esse final de semana no Pro e eles viram o nível. Vamos ver. Tô ansioso. Vamos lá, encontrar o Dr. Zé Carlos. Me fala uma coisa, Renato. Na pior das hipóteses, passou pela sua cabeça, dependendo do que ele te retornar ali, do retorno dele, não competir? Não, mas também não passa pela minha cabeça a ideia de ele falar que ainda não tá bom. Eu só consigo acreditar que ele vai falar que eu tô liberado. Boa. Não passa pela minha cabeça de que ele vai falar assim, ó, não formou o tecido ainda. Vamos lá? O pessoal talvez não saiba, né, Maurício? Mas o Dr. Zé Carlos é o médico dos médicos, né? É o médico dos médicos. Ele é o cara. Eu- Se você tem algum problema no ombro, cotovelo, ombro e cotovelo, para você ter uma ideia, o Dr. Zé Carlos é considerado um dos maiores da América Latina, um dos maiores do mundo. E joelho também. Mas ombro e cotovelo, absurdo. Só pra galera ter noção, ele é o mestre do Muzi. Ele é o mestre do Muzi. Ele é o cirurgião-chefe onde o Muzi acompanha, né? Ele é o professor do Muzi. Ele é o médico que operou todas as vezes o Eduardo Correia. Ele é o médico que operou o Júlio. Então, estar do lado do Dr. Zé Carlos é uma paz. Se você um dia tiver alguma dor, algum problema no joelho, cotovelo, ombro, o Dr. Zé Carlos, aqui em São Paulo. O pessoal vem de fora do país Pra ser atendido por para ser ele. atendido por ele. Estamos no 12º, mas lembra o que aconteceu da outra vez? Aqui, ó. Outra vez foi divertido. Você não foi pro lugar errado hoje, não. Falei, Zeli, eu tava falando isso agora. Falei assim, dessa vez eu não. Falei assim, ó, chegamos no lugar certo. Como é que você tá, Rita? Eu tô ótima. E você? Eu Treinando? tô ansioso. Eu imagino. Ansiosíssimo. Pegaram muito trânsito hoje? Não. Que bom, olá. Bom dia. Você tá bem? O padrão de São Paulo não tem muito trânsito. Lá, bom Doutor dia. Zé Carlos, tá? Vamos lá, tá te esperando. Vocês Aí, querem... aqui. Renato tá tenso. Renato, tá tenso? Renato tá tenso, tá nervoso. Tá nervoso. Ele tá preocupado. Tá preocupado? Falou que não sabe se vai poder voltar a treinar a perna agora. Não, Mas como ele que já vai tava ser. treinando. Não treinou a Mentira. perna. Não? Não, nada, zero. Nada? Nem cardio, nem nada. O máximo que ele fez de cardio foi andar um pouquinho de bicicleta, mas foi pouco tempo. Lá na Pride, que foi semana passada, retrasada, coisa do tipo. Maravilha. Ele é certinho. Ele porque geralmente é tudo tigre, né? É. Não obedece. Ele não é tão teimoso assim, não. Que Ele bom. é teimoso em outras coisas, nisso não. Que bom. Feedback. Eu não fiz nada, eu não fiz cardio, eu juro pra você que eu me cuidei. Cristina, nosso braço direito aí, vamos lá.
Cadê o mestre? Estão todos aqui. Doutor Zé Carlos, meu mestre. Como é que tá? Tudo bem? Ansioso. Ansioso? Muito. Como é que tá Muito de dor? ansioso. Doutor Matheus. O doutor Carlos, que está aí hoje. O Dr. Carlos veio do Equador aqui. Veio do Equador, tá fazendo o quê? Tá fazendo um trabalho contigo? Fazendo doutor? estágio. Fazendo pra estágio poder- com o melhor, né? Eu tava falando aqui no vídeo que a tua jornada dentro dos atletas é algo incrível, né? Porque hoje muitos atletas de fisiculturismo continuam competindo graças ao seu trabalho. Mas na verdade o seu trabalho dentro do fisiculturismo é uma gota do oceano dentro do trabalho que você faz, né, doutor? Porque na verdade você cuida de pessoas normais, pessoas que têm patologias normais, né? As pessoas, elas costumam achar que a gente mexe só com o atleta, mas o atleta é o final ali da nossa jornada, porque realmente o atleta demanda mais, ele é mais complicado de se tratar, tem que tentar reabilitar o mais rápido possível, mas você tem aí no meio também a senhorinha que tem uma prótese que tem que colocar. Outro dia a gente fez uma prótese num paciente jovem, está acontecendo por artrose agora no paciente jovem. Como é que o paciente jovem tem artrose? O paciente jovem ele tem artrose geralmente por um desbalanço mecânico, muscular. Tá? Isso está sendo uma coisa relativamente comum ultimamente. Tá? Como esse desbalanço mecânico? O homem, eu digo que ele tem poucas vaidades, uma é o bíceps e outra o peito. Só que às vezes você treina muito mais essas áreas do que as costas, por exemplo. Você não gosta de alongar, às vezes o paciente não gosta de alongamento. Então fica com desbalanço ali, que onde a musculatura começa a jogar a articulação fora do seu eixo, e isso começa a fazer um desgaste precoce dessa articulação. Isso a gente tem pego em muitos fisiculturistas atualmente, com perda de movimento, realmente você perde essa rotação aqui. Tá? O Júlio estava começando com um sistema assim, estava perdendo essa rotação, por exemplo. Então a gente fez, mas ele não tinha ainda nenhum desgaste excessivo, porque ele tem um equilíbrio maior, ele treina bem. Mas talvez por alguma compensação de alguma lesão, ele fez treinar errado é muito perigoso também, né? Treinar errado é extremamente perigoso. Assim, o treino ele é bom. O treino errado ele pode te levar a um desgaste precoce, e eu tenho visto muitos pacientes jovens que precisam hoje de colocação de artroplastia, ou seja, de fazer uma articulação metálica, uma articulação biônica, vamos dizer assim, ao invés da sua articulação normal, por um desgaste precoce, por exatamente não ter esse balanço mecânico. Por exemplo, um garoto que vira, por exemplo, um rapaz, tal, tudo vira e fala assim: cara, eu não quero ter costa larga, então eu só treino peito e braço. Péssimo, ele é um candidato a ter problemas. Sério, doutor? É, porque assim, você não pode ter uma coisa desequilibrada. O corpo da gente ele vive num equilíbrio. A vida tem que ser um equilíbrio, o equilíbrio alimentar, o equilíbrio de você ter o seu tempo para parar, seu tempo para descansar, tudo é um equilíbrio na vida. Se você não equilibra a parte da frente com a parte de trás do seu corpo, você realmente cria um desbalanço que ao longo do tempo é igual aquele carro que você vai andando, você solta assim um pouquinho o volante, você vê que ele vai para o lado. Tá? Se você não alinha e balanceia ele, com o tempo ele vai piorando e vai ter uma hora que ele vai quebrar alguma coisa por causa disso. E a gente não funciona de uma forma diferente. Da mesma... Quase 600 mil pessoas viram eu fazendo aqui o PRP, doutor. O vídeo tem quase 600 mil visualizações, Maurício? 600 mil pessoas assistindo a gente fazendo PRP. Fizeram até um vídeo comédia disso, né? Foi Fizeram, engraçado, né? Não tem jeito. Entendeu? Você acaba virando meme, doutor. Virou meme. O Matheus também virou meme. Mas 600 mil pessoas viram, e todas as pessoas que me abordam me perguntam: Renato, como é que você está? Como é que você está? Eu vou dar o feedback, doutor. Eu não senti dor. Quando eu saí daqui, ele estava dolorido. À noite eu não senti dor nenhuma. E dali para frente eu não senti mais dores. Por quê? Porque talvez a reação do meu corpo, o processo inflamatório que tem que gerar, foi tão local que ficou tranquilo, eu não senti dor. E aí num primeiro momento eu fiquei com medo, porque eu falei: poxa, mas é um processo inflamatório, não tinha que ficar dolorido? Aí eu liguei para sua assistente, ela entrou em contato com você, aí você me mandou mensagem e você falou assim: Renato, não é necessariamente importante sentir dor. Sim, é um processo que a gente fala da inflamação, um processo químico. Tá? Então a gente tem ali o processo químico acontecendo, você traz essa inflamação ali, mas não necessariamente é uma inflamação que venha de uma ruptura de tecidos, que aí causa um edema maior, uma coisa assim. Ele vai causar um aumento da circulação local, mas não necessariamente cause uma dor.
Fora que tem outro aspecto que você tem que pensar, você já vinha com uma ruptura, que vinha com uma dor ali, então possivelmente não muda muito do que você já vinha sentindo. E aí eu fui me recuperando, e aí o que eu fiz, doutor? Eu segui 100%, eu não fiz cardio até hoje, eu não fiz nada de musculação. Por quê? Porque o meu objetivo realmente é formar esse tecido cicatricial para que eu possa voltar a treinar. Sim. Isso é muito importante. Então a recuperação fiz. E a galera está muito ansiosa aí para saber se deu certo, se não deu. Nós teremos 6 semanas feitas na segunda-feira. Então acho que hoje dá para a gente ter uma ideia aí, dá para o Dr. Matheus dar uma avaliada e ver. Sim, como é que tá. A ideia é ver como é que está aí por dentro. Você vai sentar ali, a gente vai ver direitinho como é que está. O Matheus vai, um expert de ultrassom nosso, que vai estar vendo a formação de tecido. Já agora é para ter alguma formação de tecido, tá? Não, assim, tem que pensar que o tecido ele vai se formando, o tempo ele vai alterando, ele vai ficando mais forte com o tempo. Então agora é a hora que você vai voltar a botar carga, progressivamente subindo a carga aí e tal, mas ele já tem algum tecido aí que a gente vai conseguir ver. Olha, senão a gente vai ter que começar do zero. E se eu começar do zero, como é que fica a minha competição? Se não dá daqui a 11 semanas. Você vai competir. Doutor, não vai começar do zero. Tá? Isso foi só para ele porque da última vez ele ficou mal. Mas posso falar, doutor? O Edu botou tanto medo em mim naquele negócio, mas não é tão terrível assim. Não, é na hora que é ruim. Na hora, mas aí posso falar, 2, 3 minutos de dor. Mas quando eu saí, falei pro Maurício, parece que eu não fiz nada, cara. Sim. Dormi tranquilo, não precisei tomar uma dipirona. Não? Não precisei tomar uma dipirona. Melhor. Mas a gente está tendo resultados assim melhores, porque assim, guiado por ultrassom, a gente hoje tem muito mais capacidade, você vê mais a região que está colocando. Então o que se faz hoje é muito mais moderno do que se fazia. Aí eu senti a dor quando você apertava, eu senti uma dor insuportável. Faz força esticando o joelho um pouquinho. Esticando? Isso. E será que eu fiquei feliz? Acabou aí. Acabou o gap. Acabou o seu gap, eu acho. Gap é a falha. A falhazinha, o buraquinho que tinha aqui, ó. Eu já não disse pra você, mas eu amo você, doutor. Temos aqui uma declaração de amor. Eu sei que você ouve isso de todos os atletas depois. Uma declaração de amor agora. Mas eu amo você. Doutor, sabe uma coisa que eu fiquei feliz também? Eu não perdi muita densidade. Não, você ficou treinando no outro lado, né? Eu treinei o outro lado depois quando você me autorizou, depois de 3 semanas. E existe uma revisão sistemática mostrando realmente que se você treina um lado, você tem uma lesão de um lado. Você não para de treinar o outro lado. Ou você, por exemplo, se opera, fica 1 ou 2 semanas parado, ou faz uma aplicação, fica 1 ou 2 semanas parado geralmente, treina o outro lado, ele estimula o lado que está lesado para não perder tanta massa. A gente não sabe como isso funciona, mas já existem revisões mostrando isso. Então os atletas, a gente opera, 2 semanas depois já começa a fazer atividade com o outro lado. Não atividade aeróbia. Lembrando que o aeróbio você vai fazer ciclos, muitas vezes. Vários ciclos. Então a gente não consegue ter essa atividade aeróbica. Só vou dar um pouquinho, Zé. Tá gravando a tela ali pra galera, então. Pra galera ter uma noção do que é, Dr. Matheus aí e é muito importante, né, Dr. Matheus, que seja o mesmo profissional que faça o ultrassom, porque você sabe como é que tava, né? O ultrassom é examinador dependente. Então, se você faz o mesmo exame com 2 caras diferentes, você pode ter dois resultados diferentes. Então a padronização desse exame é importante. Então eu me precavi, eu gravei a tela, então eu já vi como estava o seu exame antes, já olhei e agora já estou no ponto certinho para mostrar como ele está agora. Está totalmente cheio de tecido cicatricial. É um tecido que é um pouquinho diferente ainda. Quando a gente olha aqui, ele é mais escuro, ele é menos ecogênico. O tecido fibroso ele é menos ecogênico que o tecido tendinoso normal. Sim, ele está diferente. E ele também não é elástico, né? Ainda não. Exato. Então ele tem todo um processo de cicatrização aí que agora vai. Vai durante quanto tempo? Uns 4 meses, de verdade. Então quando você chegar para competir, ele vai estar pronto, 100% pronto. Mas eu já posso fazer atividades agora? Sim, já pode começar. É importante, até um certo momento é importante ficar parado, a partir de um certo momento é importante colocar um estímulo.
E essa hora agora começa o estímulo. Porque senão ele pode enrijecer demais, né, doutor? Sim, ele estimula a ter esse movimento, a ficar mais forte as fibras, elas irem para o mesmo lado. O estímulo organiza o tecido fibroso, que é um tecido naturalmente desorganizado. Então o estímulo mecânico faz esse alongamento e essa mesma alinhamento das fibras musculares. É o que está acontecendo aqui. Aqui ele ainda está um pouco desorganizado e tem umas áreas. Ele faz assim, ele primeiro injeta aquilo forma um tecido inflamatório, faz toda a parte química, chama as células, aí depois essas células elas criam um tecido fibroso que é como se fosse uma cola, mas ele cola de qualquer jeito, ele cola para todo lado. Uma cicatriz, né, doutor? É, uma cicatriz. Só que essa cicatriz ela é meio fraca no início. E aí o que acontece? Quando você começa a estimular e vai passando o tempo, a cicatriz ela vai se alinhando e aí vai formando uma cicatriz cada vez mais forte e mais parecida com o tecido original. Deixa eu pegar o depois. Então eu acho que para você, agora começa a botar uma carga, começaria com 50% de carga. E assim, 50 para ele é um pouco menos. Vai ter que ser menos, doutor, sabe por quê? Até também, porque 6 semanas sem treinar, se eu imprimir uma carga muito grande, vai gerar um processo inflamatório tão grande, eu não consigo treinar depois. E a outra coisa que é importante, que eu acho, a gente costuma fazer isso com os atletas, você começa a fazer alguns treinos com uma carga baixa, Depois. Mudou totalmente. Você começa a treinar com uma carga mais baixa e eu gosto que treine de olho fechado. Esse é o antes. Isso. E mostra aqui, doutor. Essas lesões são as áreas essa região escuras. aqui, ó. Todas essas áreas escuras. Isso. É o mesmo corte, é o mesmo padrão. Então, E agora? Nossa, como clareou. exato. Ainda tem uns pontos escuros. Esses pontos, esses fechos escuros. Esse feixe não, mas aqui dentro, os pontinhos pretos, mas já está totalmente coberto. Tá legal. Então assim, treinar com o olho fechado, porque você, em vez de... O olho, a visão corrige toda uma série de problemas de equilíbrio. Quando você volta de uma coisa dessas, o seu corpo praticamente desliga, é como se reiniciasse um computador. Tá? E para reiniciar ele da forma mais adequada, depois você tem que voltar a ter a sensibilidade total. Então, com menos carga, você faz isso para poder voltar o seu corpo a ter aquela sensibilidade, a você prestar atenção nessa sensibilidade e ter menos chance de relesão. Entendi. E doutor, uma outra dúvida. A parte posterior da minha coxa, eu também posso agora treinar normal também? Pode treinar normal. Cardio? Cardio também já pode, eu acho. A gente começa com um cardio menos de impacto, tipo corrida. Eu não faço cardio de impacto, doutor, por causa da minha produção muscular. Então eu uso, por exemplo, eu não faço escada, eu não corro, porque a escada foi quem destruiu a minha... Doutor, simulador de escada é um perigo. Simulador de escada, depois que eu comecei a fazer 1 hora de escada por dia, foi que a minha condromalácia... Eu acho que o ideal é fazer uma coisa simples. Eu tenho um arm training, que ele tem um movimento circular e ativa pouquíssimo o joelho. Dá pra fazer bem. É um elíptico ainda mais avançado, ele tem um movimento bem circular assim, ó. Então, pode fazer. Já pode começar a fazer o 30 minutinhos de cardio, que isso vai ajudar. Agora em diante, o movimento ajuda. Então estamos numa fase já... Que notícia boa, hein, Renato? Parabéns. Obrigado demais, doutor. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigado mesmo. Então agora estamos no caminho, já estamos começando o caminho da competição. Daqui a pouco nós vamos ter... Agora eu posso competir, agora eu posso voltar a treinar. 11 semanas. Tinha um cara que chamava 11 meias semanas de amor, né? Agora 11 meias semanas de amor. Vai ser 11 meias semanas de dor. 11 meias semanas de dor e de luta. Bom, pessoal, já falei no começo do vídeo, mas vou repetir. Aqui ou fora do Brasil, se você estiver assistindo esse vídeo, você tem ombro, esse homem ombro e cotovelo é referência. Joelho, qualquer problema que você tenha, indicado ortopedia, tá aqui no Instagram, Dr. Zé Carlos. Na descrição do vídeo tá aqui o telefone da clínica. Faça uma consulta, porque ser atendido pelos melhores é o que aconteceu comigo. Recuperação rápida e vou poder fazer o que eu mais amo, doutor, que é treinar. Isso. Você sabe qual é a maior dor de uma pessoa quando ela tem mais ou menos a minha idade, ou que seja jovem? É você receber um feedback, olha, você não pode mais treinar. Cara, é uma sentença de tristeza para uma pessoa. Porque para mim, mais importante do que competir, doutor, é continuar treinando. Continuar treinando, para mim, eu quero morrer fazendo isso.
A ideia é que você que ele não morra fazendo isso. Que ele faça isso o resto da vida. Até morrer. Ele não Eu vai acho que morrer, uma frase doutor. ficou melhor encaixada, doutor. Você treinar até morrer, foda. Ele não vai morrer, doutor, relaxa. Não, né? Vaso ruim não quebra, é isso? Eu sou tipo um vampiro, que tá debaixo Ele já tem 97, nem parece. Valeu, obrigado, doutor. Mas ó, eu estou muito feliz que realmente o resultado está muito bom. Está até um pouco acima do que eu esperado para essa faixa. Eu acho que todo esse seu controle, todos os seus controles aí de medicação, de suplementação, tudo isso faz uma diferença total. E a outra coisa que faz uma diferença total é esse foco do atleta. Uma coisa que a gente tem muito problema às vezes é que a pessoa que não é atleta, ela quer começar muito rápido, ela passa por cima das orientações muito rápido. O bom atleta é aquele que segue tudo que tem que fazer nas horas corretas. Aí consegue ter uma recuperação assim. Na primeira semana, doutor, para você ter uma ideia, pergunta para o Maurício. Eu evitava até a forma com que eu movimentava a perna. Eu andava, entendeu? Ativando o mínimo possível ela na primeira semana. Entendendo que ali estava tudo tão sensível que eu queria que ele trabalhasse com o máximo de repouso possível. Aí na segunda semana eu já comecei a andar normalmente e aí eu fui seguindo passo a passo. Por quê? Essa é a vantagem de se trabalhar com o atleta. O atleta, ele quer a recuperação 100%. Sim. E ele tem a maturidade de entender que se der errado, é trabalho perdido. É 6 semanas perdidas. É uma questão que eu falo assim, como eu disse antes, antigamente o próprio Edu Correia fala que ele treinava errado no começo, aqueles treinos antigos, do pessoal antigo, que eu também fiz. E levaram a muitas lesões, né? E ele é um cara determinado, ele é uma pessoa que assim, você fala, vai ficar parado, assim, ele reclama, tá? Vai ficar mal-humorado, reclama, mas ele faz tudo certo, por isso ele consegue recuperar e dar a volta por cima, e mesmo com esse tanto de coisas que ele já fez, ele dá a volta por cima e volta melhor do que antes. Com 4 semanas, eu entrei em contato com o Dr. Zé Carlos e falei, doutor, 4 semanas, eu posso treinar a parte posterior da coxa? O doutor falou, não é indicado. Tudo bem. Agora Expressa. já está na Na hora. hora já pode. Isso aí. Obrigado, pessoal, pelo apoio, pelo carinho. Valeu.